Queridos irmãos e irmãs, amadas crianças presentes nessa matriz de Santana, a palavra que nos inspira nesta liturgia é hospitalidade. É o próprio Senhor que nos acolhe cada vez que nós participamos da Sagrada Eucaristia. O Senhor com braços abertos, como braços de pai, a acolher o seu filho. Muitas vezes um filho desviado, um filho perdido, distante, mas está aqui sempre com as portas abertas da sua casa para acolher-nos. Assim é a hospitalidade de Deus para conosco. Como anda a nossa proximidade com Ele, da sua casa? Como temos participado da Sagrada Liturgia, da Santa Missa? Será que temos tido uma experiência de Deus sadia? Ou será que eu preciso me aproximar mais deste amor de Deus na minha vida? A palavra de Deus, então, nas leituras nos mostram pessoas que acolheram o Senhor. E na primeira leitura do livro de Gênesis, nós encontramos Abraão sentado à porta de sua tenda, debaixo da sombra. Como muitos de nós, muitos de nossos parentes, nossos pais, avós, faziam antigamente ao sentar-se na porta de suas casas, cumprimentando os vizinhos e todos aqueles passantes. Ali estava Abraão sentado de prontidão para acolher qualquer pessoa que necessitasse de uma ajuda, de um apoio. E foi isso justamente que ele fez ao avistar aquelas 3 pessoas misteriosas que não aparecem o nome. Ele vai atrás daquelas pessoas e oferece todo o cuidado necessário. Oferece-se para lavar os pés, para dar o pão com a melhor farinha que ele tinha, feito quentinho na hora, né? A sombra da árvore para que eles descansassem. Meus irmãos e minhas irmãs, gestos como este são gestos de hospitalidade, de cuidado e de carinho que nós devemos aprender no nosso dia a dia, na nossa vida, para fazermos com as pessoas que se aproximam de nós. Essas 3 pessoas nós podemos interpretar como a presença do próprio Deus Trindade, um só Deus em 3 pessoas. É Deus que visitou então a casa de Abraão e depois que eles vão embora, aqueles 3 passantes, eles entregam um grande presente para Abraão e Sara, sua esposa, que era estéril, já estavam de idade avançada. Eles recebem como presente um filho, a promessa de um filho. Quem acolhe Deus no seu coração, no seu lar, recebe muitas bênçãos, muitas graças. E Deus às vezes vem como um passante, como uma pessoa que precisa do nosso apoio, da nossa ajuda. Na segunda leitura nós temos o testemunho de São Paulo, aquele que acolheu o próprio Cristo na sua vida, dizendo: já não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Vejam, Paulo tem uma vida completamente transformada pelo Senhor, a partir do momento que ele permite que o Senhor adentre na sua vida. Ele começa então a sofrer pelo Senhor. Antes ele perseguia os cristãos, agora ele começa a servir e sofrer pela igreja, em nome da igreja. Será que nós temos essa disponibilidade de acolher Cristo em nosso coração e sofrer por Ele? Às vezes não aguentamos, nem mesmo uma palavra de um parente, de alguém próximo de nós, que nos fala: você está indo demais na igreja, para que isso? E desistimos de participar da missa e vamos fazer outra coisa, não damos a prioridade para as coisas de Deus, não temos a capacidade de sofrer, de gastar nosso tempo para Deus, aquele tempo que é devido a Ele. Ele é o Senhor das nossas vidas, de todo o nosso tempo.
No Evangelho, nós encontramos mais 2 gestos de acolhida. Primeiro, Marta recebe o Senhor Jesus em sua casa. Marta e Maria. A atitude de Marta, aquela mulher preocupada. Quem é que ao receber uma visita na sua casa não vai preparar, limpar a casa, né, preparar comida gostosa, né? Tudo do bom e do melhor para a visita, se a visita for boa, né? Se não for boa, geralmente a gente faz coisa ruim para não voltar mais, né? Mas Marta é essa mulher preocupada, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Maria, ela tem um outro comportamento. Maria, ela senta-se aos pés do Senhor. Simplesmente faz isso, senta-se e escuta aquele mestre que falava ao seu coração. Marta começa a ficar, né, inquieta com aquela situação e se dirige à visita a Jesus. Senhor, o Senhor não se importa que só eu estou aqui trabalhando e minha irmã fica aí sentada, conversando contigo? Manda que ela venha me ajudar. E Jesus dá aquele puxão de orelha em Marta. Marta, Marta, tu te preocupas com muita coisa. Sossega o facho, né? Preocupa com o que é essencial. Jesus ensina para Marta aqui uma lição muito importante que serve para nós também. Para acolhermos bem as pessoas, não é necessário preocupar-se somente com as exterioridades. É necessário, o essencial é que nos sentemos, ou seja, nos coloquemos numa atitude de escuta, de atenção àquela visita que está ali diante de nós. Então, é primeiro preciso escutar e dar atenção. Às vezes, nós, enquanto comunidade, enquanto igreja, ao nos dirigirmos para a casa de Deus, o que nós queremos escutar é uma palavra de Deus. O que nós queremos é algo que fale no nosso coração. O que nós queremos é a atenção da comunidade, do sacerdote, das pessoas aqui de Deus. Mas do que olhar se a igreja está limpa, lugar certo. Isso é importante, mas o essencial é sair preenchido dessa presença de Deus. E essa é a lição que ele dá para Marta. Não estamos desmerecendo aqui o trabalho de Marta, suado, né? Precisamos ter um equilíbrio entre Marta e Maria. O colocar-se a serviço e o ser preenchido pela palavra que nos direciona. Maria, ao escutar Jesus, ao sentar aos pés do Senhor, ela estava aprendendo o jeito de servir, aprendendo como amar, como perdoar. Esses eram os ensinamentos de nosso Senhor. E nós? Qual foi a última vez que nos aproximamos e sentamos aos pés de Jesus? Fizemos uma visita ao Senhor no sacrário, presente, vivo na Eucaristia. Apresentamos a Ele a nossa vida, conversamos com Ele. Ou mais, quando nós recebemos a Eucaristia, vamos receber daqui a pouco, tenho conversado com o Senhor, permitido que Ele adentre verdadeiramente em minha vida, na minha casa, na minha família? Tenho sido hospitaleiro para com Ele? Ou será que é mais um momento vazio? Que aproveitemos, meus irmãos e irmãs, desses momentos íntimos com o Senhor. Ele quer transformar as nossas vidas. Olhemos também para o outro lado, para Jesus. Jesus, Ele visitou essas duas mulheres. Qual foi a última vez que nós visitamos alguém que precisava? Alguém que nós conhecemos? Quantas vezes desviamos o nosso foco de uma visita necessária para alguém que nós amamos? Ontem eu fiz uma visita que mexeu muito comigo. Uma senhora já
no fim da vida, com a doença que não tem cura, e ela me recebeu muito bem, na cama mesmo, né? Então, fiz uma oração com ela, ela rezou junto comigo, ofegante, mas ela me ensinou uma grande lição, que ali naquela cama, naquele estado ali de saúde difícil, decadente, as suas últimas palavras, o seu último esforço, o seu último respiro, era para louvar e agradecer a Deus na oração. Ela tinha dificuldade, mas ela rezava comigo. E isso me tocou bastante. Então, que nós possamos ser essa igreja itinerante, como Jesus, que visitou a tantas pessoas que precisavam, que possamos ser esses braços, esses pés, essa voz de Jesus na vida desses irmãos que precisam. Que o Senhor nos dê a força necessária, a coragem necessária para cumprirmos bem a nossa missão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.